Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que vocês estejam aproveitando os nossos estudos, que vocês estejam cada dia mais crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Não esqueçam de deixar o seu like, de fazer um comentário e compartilhar com mais pessoas. Se for a sua primeira vez, não esqueça de acionar o sininho das notificações para que você receba diariamente os nossos estudos. Hoje nós estamos aqui no capítulo 34 e hoje nós vamos ouvir a repetição dos 10 mandamentos que foram dados no outro capítulo, mas que quando Moisés viu que aquele povo havia se corrompido e tinha se voltado para adorar um bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas que Deus mesmo havia escrito e havia assinado com a sua própria mão. Aquelas lá se perderam. A tábua que Deus mesmo tinha dado a Moisés e escrito. Agora então ele pede a Moisés que o Moisés prepare outras tábuas. Já que ele tinha quebrado aquelas, ele pede a Moisés que ele mesmo lavrasse 2 tábuas de pedra, como as 2 primeiras que o Senhor tinha dado a ele, e Deus escreveria de novo os 10 mandamentos sobre as tábuas, as palavras que estavam na primeira e que ele havia quebrado. Então ele pede a Moisés que se prepare para o dia seguinte de manhã, subisse ao monte e lá se apresentasse ao Senhor. Isso está no versículo 2. Diz também para que ninguém fosse com ele, que ele fosse sozinho. Sabe que tem alguns momentos da sua vida que você precisa ficar sozinho com o Senhor. Muitas vezes nós nos reunimos, e isso é importante para louvar ao Senhor, mas essa intimidade, esse momento de solitude, esse momento de você estar sozinho com o Senhor é muito importante. Tire sempre um momento de manhã, à tarde, à noite, para que você possa ouvir a voz do Senhor. Às vezes o Senhor nos quer sozinhos, só você e Deus. Quer coisa melhor do que isso? Você e Deus? Só você e Ele? Mais ninguém. E aí Deus vai revelar a você aqueles segredos mais profundos que Ele tem para a sua vida. Ele vai falar ao seu coração, Ele vai falar das promessas, Ele vai fazer promessas a você e você vai se comprometer com Ele. É um compromisso, é um casamento que precisa ser levado muito a sério. Então, separe momentos para você estar com Deus. Assim, Moisés obedeceu, claro, lavrou as 2 pedras, subiu ao monte, conforme as ordens do Senhor, versículo 4. Amém? E ali, o Senhor desceu na nuvem, se pôs com ele e proclamou o nome do Senhor. O próprio Deus proclamou a ele, diz assim: o Senhor desceu numa nuvem e se pôs junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Deus é tardio em irar-se e é muito grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais dos filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Moisés, então, quando ouviu tudo isso, ele inclinou a cabeça em terra e encurvou-se e disse: Senhor, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque esse povo é um povo obstinado, é um povo de cabeça dura, Senhor, porque perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Apesar de ser obstinado esse povo, Senhor, porém, faz isso por nós, perdoa a nossa iniquidade e nos toma por tua herança. Então, verdadeiramente Deus fez esse pacto com ele, versículo 9,
faz o pacto dizendo que faria maravilhas entre eles, como nunca se havia visto na terra, e que seria contra todos os inimigos deles, por onde eles passassem. Versículo 10 e versículo 11. Adverte-os, ele faz uma advertência para aquele povo. Ele diz para eles: não imitem os habitantes das terras por onde vocês vão passar, porque isso vai se tornar um laço no meio de vocês. Cuidado com o laço do passarinheiro. Não imite o povo desse mundo, não imite os seus costumes, não imite a adoração a deuses estranhos. Seja fiel ao seu Deus. Aleluia! E verdadeiramente Ele lutará pela sua causa. E Deus também diz que destruiria os altares e as imagens de esculturas daqueles povos. Versículo 13. Porque ele diz: não adorareis a outros deuses, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, ele é um Deus de ciúmes, ele é um Deus enciumado, ele tem ciúmes da criação dele, ele tem ciúmes daquilo que ele criou. Então ele não tolera que você se dobre a uma imagem, que você adore outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Isso está no versículo 14. E novamente ele repete todos os mandamentos: não farás para ti deuses de fundição, deuses de pedra, deuses de pau, deuses de ouro, deuses de barro, deuses de bronze, deuses de cobre. Versículo 17. 6 dias você vai comer pão ázimo, como eu te ordenei no mês de Abibe. Abibe é o mês que eles tinham saído do Egito. O mês que vocês saíram do Egito, nesse mês vocês vão se lembrar de mim, vão comer pão 6 dias. Versículo 18. Todo primogênito é meu. Consagre ao Senhor tudo que você tem de melhor, tudo que é primeiro na sua vida, tudo que é primogenitura na sua vida, entregue nas mãos do Senhor. Todo primogênito é meu, e aquele que você não resgatar, você vai quebrar o pescoço. Ninguém vai aparecer diante de mim vazio. Não apareça na presença do Senhor vazio. Vazio é uma coisa muito ampla. Não apareça na presença do Senhor sem saber que você está visitando um rei. Quando você visita um rei, você leva presentes. Quando você vai à igreja, você tem que sempre ofertar alguma coisa no altar do Senhor. Oferte o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, a sua melhor oração, os seus melhores pensamentos, as suas melhores roupas, o melhor do seu dinheiro. Separe tudo que você tem de melhor e entregue no altar do Senhor. Versículo 20. Lembre-se de nunca chegar na presença do rei de mãos vazias, sempre levando o melhor. Trabalhe 6 dias, descanse 1. Versículo 21. 3 vezes por ano, todos os homens devem aparecer diante do Senhor Deus de Israel com festas. Versículo 23. Não ofereça sangue do meu sacrifício misturado com fermento. Já falei que o fermento representa o pecado. Então, sangue de sacrifício não se mistura com pecado. E nem deixe para o dia seguinte o sacrifício da festa da Páscoa. Lembra que quando nós pregamos aqui sobre a Páscoa do Senhor, era para comer o cordeiro inteiro e o que sobrasse era para ser queimado no fogo, porque o Senhor Jesus se deu por inteiro por nós. Então nós temos que aprender a comer o Senhor, e comer o Senhor é comer essa palavra, comer o pão da vida, beber a água da vida. Versículo 25. Das primícias da terra trarás à casa do Senhor, não cozinharás o cabrito no leito da sua mãe. Versículo 26. Moisés escreveu as tábuas e ficou no monte 40 dias e 40 noites. Eu já comentei com vocês que é o mesmo tempo que Jesus ficou no deserto. Lembram? Jejuando, mesmo tempo. Não comeu e nem bebeu, como fez o Senhor Jesus, quando ele foi tentado ali pelo diabo. Quando ele desceu do monte, o seu rosto resplandecia. Imagina um rosto resplandecente. E o povo ficou muito temeroso, ficou apavorado, de tal forma que Moisés colocava um véu sobre a sua face e ele o tirava
quando ele entrava para falar com o Senhor na sua tenda. Versículo 33 e 34. Imagina que o rosto dele resplandecia de tal maneira que ninguém conseguia olhar para ele. Ele tinha que se proteger com um véu para poder falar no povo. E só tirava o véu quando ele entrava na presença do Senhor. Então, assim como o rosto de Moisés resplandeceu diante do povo de Israel, a palavra de Deus nos diz uma coisa muito importante que você tem que refletir. Em Mateus 5,16 diz assim: que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você hoje é o resplendor da glória do Senhor. As pessoas têm que olhar para você e ver na sua vida, na maneira como você age, na maneira como você fala, o resplendor da glória de Deus. Como Moisés, como Deus resplandeceu na face de Moisés, hoje ele resplandece nos nossos corações e nós resplandecemos para as outras pessoas. Minha oração para esse dia é essa: que você verdadeiramente possa resplandecer a glória do Senhor, para que muitos vejam a presença dele em você e possam glorificá-lo e possam reconhecê-lo como o único e soberano Senhor da vida nossa, tirando todo o mal, toda a tristeza, toda a dor, toda a opressão, todo o cativeiro que o inimigo das nossas almas possa ter armado contra qualquer um de nós. Essa é a minha oração para hoje, e você resplandeça a glória do Senhor para a vida das outras pessoas. Um abraço em Cristo Jesus, fiquem abençoados. Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo 34, porque ele é muito bonito. Êxodo 34, um capítulo lindo da palavra, como todos os outros nós vamos ver que são também. Amanhã nós vamos ver capítulo 35, que fala sobre as ofertas, sobre o tabernáculo e mais a prontidão do povo em trazer ofertas. Aquele povo não tinha problema para ofertar. Você tem problemas para ofertar? Aprenda com o povo de Israel. Amanhã, no versículo 35. Fiquem abençoados em nome de Jesus, que você tenha um dia pleno, um dia de bênção, um dia de glória, um dia na presença do Senhor, que você resplandeça a sua luz para a vida das demais pessoas. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Um abraço. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor